Fala, carniceiros! Hoje vamos para o capítulo 2 do nosso documentário de Alien vs Predador. E o capítulo de hoje se chama Sombra de Moisés. Vocês vão entender por quê. Então bora lá, segundo capítulo. Mas antes disso, já se inscreve, larga esse botão no like. Se não assistiu o primeiro episódio, tá aqui nessa playlist chamada documentário. Cara, dá essa moral pra gente. E claro, você tem a oportunidade ainda de virar membro do canal a partir de R$ 4,99. Mas só de você deixar o seu like e comentar aqui embaixo já tá ajudando demais. Então, bora para mais esse capítulo. Alien vs Predador, Sombra de Moisés. Nesse documentário, hoje nós vamos falar sobre o primeiro crossover e a ascensão e a queda da franquia Alien vs Predador. Então, bora lá. O primeiro crossover aconteceu nos quadrinhos, Anteriormente aconteceu aquele easter egg do filme do Predador 2, mas o crossover mesmo do embate veio em 1990. A história foi tão bem recebida que ajudou a consolidar a ideia de universo compartilhado entre as duas franquias, ou seja, veio dos quadrinhos. Uma caçadora humana, uma mulher é predador nos quadrinhos, estou falando disso todo dia aqui. A personagem Machiko Noguchi, introduzida nas HQs, é uma humana que se tornou parte da sociedade Yautja. Vai ser o filme do Predador Badlands, vocês não estão acreditando em mim, mas tá bom. Após provar seu valor, caçando xenomorfos ao lado deles, ela recebe uma armadura de predador e passa a ser considerada uma caçadora honrada. Batman já enfrentou ambos. Nos anos 90, a DC Comics lançou várias histórias em que o Batman enfrentava o Predador e alguns aliens. Inclusive já saiu esse quadrinho no Brasil numa edição super top. Em Batman vs Predador ele luta contra o caçador Yautja em Gotham. E ainda tem Batman Aliens que ele enfrenta os xenomorfos na selva. Top demais. O Juiz Dredd também já lutou contra os dois. O icônico personagem dos quadrinhos britânicos, Juiz Dredd, também protagonizou crossovers contra Alien e Predador. Em Predador vs Juiz Dredd vs Aliens, Dredd precisa lidar com as duas ameaças ao mesmo tempo. Essa história é boa demais. Superman e Liga da Justiça também foram envolvidos. Esse eu tenho aqui também. Um crossover inesperado de Liga da Justiça enfrentando xenomorfos e predadores. Em Superman and Batman vs Aliens and Predators, a história mostra os heróis lidando com as ameaças de alienígenas. Existe um Preda-Alien nos quadrinhos, Você achou que isso aí foi invenção do filme? Nada, não. Isso daí aconteceu primeiro nas HQs. Tudo que é de bom acontece primeiro nas HQs. O conceito do Preda-Alien, que era uma fusão entre Xenomorfo e Yautja, apareceu nas HQs antes mesmo do filme, de 2017. A ideia surgiu da biologia dos xenomorfos assumirem características do hospedeiro que nascem. A Marvel agora publica Alien Predador, Desde 2020 eles assumiram os direitos quando a Disney comprou a 20th Century Fox. Isso abriu portas para novas histórias, possibilidades e crossovers que vêm acontecendo. E eu também acho que um dia isso vai acontecer no cinema, mas calma com o seu assunto para outro dia. Existe um quadrinho que o Predador usa o Mjolnir, ele levanta. Você acha que é só o Capitão América que é digno? Mas vamos entender um pouquinho essa treta aí. Uma arte promocional não oficial foi sugerido que o Predador conseguiria levantar o martelo do Thor, o Mjolnir. Embora não tenha sido parte de uma história oficial, essa ideia deixou os fãs intrigados sobre a força e a honra dos Predadores. Bom, então vocês viram que o legado do crossover é muito além de dois filmes, A easter eggs. Dentro dos quadrinhos isso aí tá rolando desde os anos 90. E assim, fazer conta errada, são 25 anos, já é muito tempo. Eu acho que estou fazendo a conta certa, 25. Sim, 25. Espero que esteja certo a minha conta. Mas está rolando desde os anos 90. Então, isso é legal demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos, Porque eles também foram um fenômeno nos jogos. Então, vamos tentar entender. O primeiro encontro dentro do universo dos videogames. Alien vs Predador foi lançado pela Capcom em 1994 para os fliperamas. Quem é da época do flip? Quem já entrou no fliperama? Deixa aí nos comentários, porque isso é top demais. Que era um Beat'em Up. Um Final Fight, onde os jogadores controlavam predadores e enfrentavam hordas de xenomorfos. E um FPS clássico e revolucionário, o jogo Aliens vs Predator, de 1999 para PC, foi um dos primeiros a permitir 3 campanhas separadas: humanos, marine, xenomorfos e predadores. Cada um com sua própria jogabilidade. Ele também introduziu um sistema de visão inovador para cada espécie. Visão térmica e estratégia. Nos jogos da série Alien vs Predador, os predadores podem alternar entre diferentes modos de visão, incluindo térmica para alcançar humanos e visão especial para detectar xenomorfos, replicando finalmente mecânicas dos filmes. Então, ou seja, eles conseguiram acertar a jogabilidade baseada no que já tinha nos filmes. Multiplayer intenso. Os jogos da franquia sempre se destacaram no multiplayer, especialmente em Alien vs Predador 2 de 2001
que tinha modos como Survivor, onde os jogadores como Marines precisavam sobreviver contra xenomorfos que podiam infectá-los e aumentar o seu número. O cancelamento dos jogos pela Atari Jaguar. A Atari planejava um novo Alien vs Predador para o controle Jaguar, mas ele foi cancelado antes mesmo do seu lançamento. No entanto, o jogo de 1994 saiu no Jaguar e se tornou um dos melhores títulos de console da época. A violência gráfica e banimentos. O jogo Alien vs Predador foi desenvolvido pela Rebellion, que foi inicialmente banido na Austrália devido a seu nível extremo de violência, incluindo execuções brutais feitas pelo Predador. Né? Como é que você vai fazer um filme do Predador, qualquer produto dele dando flores? Não dá, né? Participação em outros jogos. O Predador já apareceu em outros games, como Mortal Kombat X, enquanto os Xenomorphs tiveram outras participações de títulos como Fortnite e Day by Light. Então, bora lá. Agora voltando para os filmes, vamos falar um pouquinho de filmes que deram errado. Porque vocês viram que nas outras mídias, né, tirando o cinema, nos quadrinhos e nos games virou um sucesso, né? Entrou na cultura pop esse conceito de Alien vs Predador com gosto. Só que nos filmes, né, vamos voltar agora para 1992, falar do filme Alien 3, que para muita gente é um dos piores das duas franquias, tanto Alien quanto Predador. Vamos entender um pouquinho por que esse filme deu errado, o que deu de ruim nele. Então, em 1992, nós tivemos o terceiro filme da franquia Alien, uma produção problemática com decisões ousadas e ainda tiveram troca de diretor. Vamos tentar entender o que aconteceu. O filme passou por roteiros e diretores antes de David Fincher, que é um baita diretor, Seven, Clube da Luta, né? O cara é um monstro. E haviam versões que incluíam monges em um planeta de madeira, sim, esquisito, e uma infestação de xenomorfos com uma colônia espacial. David Fincher não teve controle total sobre a edição do filme. Quem não sabe, o Fincher é um diretor que manja de tudo. Desde edição de som, roteiro, o cara manja sobre cinema, então imagina, você tem a oportunidade de deixar o cara top lá e, né, o estúdio picotou o cara. Então, e ainda existe, né, uma edição final que não foi aos cinemas, que seria o que o Fincher tinha como visão. Infelizmente o filme foi picotado, regravado. As mudanças no xenomorfo. Pela primeira vez na franquia Alien, nasce um animal, um cachorro ou um boi, dependendo da versão que você assistir do xenomorfo, né, que foi criado ali por CGI e não agradou muito, né, a galera, né, a versão final, né? Então foi uma decisão ousada, né, o xenomorfo criado por CGI, primitivo e animatrônico, né, que gerou críticas, né, pelos fãs e ninguém curtiu, tentando ser realista. Morte de personagens importantes. Logo no início do filme, Nelt, Hicks e Bishop, sobrevivente de Aliens o Resgate, são mortos de maneira abrupta, que revoltou os fãs. A decisão de matar Ripley no final foi para evitar continuações, mas a gente teve Alien 4, né, e vocês sabem muito bem o que aconteceu. David Fincher odeia o filme, né, porque ele não teve controle, né, ele define a experiência dele como um inferno, porque os executivos o tempo todo da Fox estavam interferindo no trabalho dele. Existe uma versão estendida chamada Assembly Cut, que é uma versão mais próxima da visão de David Fincher, corrigindo algumas falhas e com 30 minutos de cenas extras. Então aqui viemos de dois sucessos, Alien, o Oitavo Passageiro, e Aliens o Resgate. Aí chegou Alien 3, deu aquela mornada, mas teve continuação, não fecharam a trilogia não. Agora nós vamos entender tudo que deu de errado em Alien 4. Há quem prefira Alien a Ressurreição do que Alien 3. Eu prefiro Alien 3. Eu não vi a versão estendida, mas eu vou ver em breve. Curiosidades, vamos lá. Singular Wheeler voltou por um bom motivo, né, financeiro. Depois de Alien 3, Weaver disse que só voltaria se fosse interessante, ou se pagassem bem. Ela recebeu só 11 milhões, e na época, 97, isso era dinheiro demais, né, para revisar o seu papel. Ela tem 8 habilidades sobre-humanas, né, como ela é um clone misturado com DNA alienígena, ela tem uma força aumentada e sangue ácido para ter essa conexão com os xenomorfos, né. A icônica cena da bola de basquete, ela é real, né, Ripley joga uma bola de basquete para trás e acerta a cesta de verdade, né. Inclusive o ator Ron Perlman, né, que é o Hellboy, né, conhecido pelo Hellboy, quase estragou a cena reagindo, né, e comemorando antes do tempo, mas realmente a cena é real. O roteiro de Joss Whedon, né, quem não lembra dele, é o roteirista e diretor de Vingadores 1 e 2 e de aquela série Buffy também. Ele escreveu, mas ele odeia o resultado final, ele também não ficou feliz com o filme que virou não. O Newborn era ainda mais nojento, aquele híbrido lá feião, né, alienígena, foi originalmente projetado para ter órgãos genitais masculinos e femininos visíveis. Foi tão perturbador que o estúdio teve a decisão sábia de cortar. Teve homenagem ao primeiro filme. O final, onde Ripley e Cal, Winona Ryder, observam a terra da nave, lembra muito a cena de Ellen Ripley no primeiro Alien.
Winona Ryder não era fã de filmes de terror, mas a pessoa admitiu que gostou bastante dos filmes, né? Que ela se preparou para poder estar no filme. Os efeitos práticos ainda reinavam, embora já tinha CGI, mas aqui é uma opinião pessoal minha. Por mais que eles optaram fazer o filme em efeitos práticos, eu acho super legal, pra mim não deu certo. Eu não gosto do visual, da forma que eles fizeram. Pra mim, o filme eu acho muito ruim, muito pior que Alien 3. Pra mim é o pior filme da franquia Alien, de longe. Alien humano repulsivo até para os criadores, deu nojo até neles. Jean-Pierre Jeunet, o diretor, disse que sentiu pena de ter criado o Newborn, porque ele era tão grotesco que quase deu vontade de chorar. Eu acho mais por ridículo, né? Mas é a minha opinião. Eu acho que né? Chorar não, mas ridículo sim. E muita gente se pergunta por que deu errado, né? Por que a gente não teve Alien vs Predador tão cedo, né, no cinema? Porque a franquia começou lá com o filme o Alien, né, nos anos 70. Aí, anos 80, a gente teve sucessos como Alien 2, a gente teve o Predador de Schwarzenegger. E por que, né, não teve logo um Alien vs Predador? Por que esse filme, né, que todo mundo queria ver, sucesso nos games, sucesso nas HTs? Bom, tem alguns problemas, né, de bastidores que a gente vai tentar entender. O estúdio, né, queria fazer um filme de altíssimo orçamento. E o que fez o estúdio voltar para trás? Porque o sucesso dos filmes oscilava. Predador 1, grande sucesso. Predador 2, mediano. Alien 1 e 2, grande sucesso. Aliens 3, médio. Aliens 4, horrível. Então a grana, eles tinham medo, né, de depositar muito dinheiro nisso. E ainda tinham questões de direitos autorais devido aos estúdios. Então teve muita briga por detrás, porque é um filme que, assim, pensando a grosso modo, sempre seria um sucesso, né? Por que não trazer Alien vs Predador? Além disso, a Fox, né? A Fox era bem desorganizada, né? Quem lembra da franquia dos X-Men vai lembrar a desorganização que era. Passaram-se roteiros e roteiros, ideias e ideias, muitos diretores, até eles chegarem no David Ayer. E David S. Esqueci o nome do diretor. Que ele, né, fez Resident Evil. Eu não acho que seria o diretor para desenvolver um filme do Alien vs Predador. Seriam outros diretores muito melhores, sei lá, o Neil Blomkamp faria um filmaço do Alien vs Predador, na minha opinião. O cara dirige muito bem, Denis Villeneuve, sei lá. Mas escolheram o homem que dirigiu os filmes do Resident Evil, que estragou a franquia, e botaram ele para estragar também Alien vs Predador. Eu gosto do filme, acho ele bacana, mas eles desperdiçaram vários conceitos dos quadrinhos, até dos jogos, que seriam mais interessantes. Às vezes fazer um filme de guerra, sei lá, daria muito mais certo do que a maneira que eles conduziram. No entanto, o segundo filme, Alien vs Predador, foi um fracasso, né? Mas, vocês querem saber por que não andou de verdade? Bom, aí vocês vão ter que esperar até domingo que vem para vocês terem acesso à parte 3 do documentário. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse documentário, né, dessa produção que a gente está fazendo. E domingo que vem nós vamos para a parte 3, onde a gente vai ver um pouco mais sobre o crossover e como a franquia conseguiu se desenterrar e se enterrar. Porque ela se enterrou em Alien vs Predador 2, continua se enterrando, mas ela ressurgiu. Vamos tentar entender como foi esse ressurgimento, mas aí é só domingo que vem. Então, você já sabe, né? Se quiser virar membro, vai ser um prazer. Deixa seu like, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você por aqui e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.